Muitos torcedores do Bahia me criticaram em um dos últimos vídeos que eu lancei aqui no canal, quando eu rebato um torcedor do Bahia que fala que o Bahia já é G13 do futebol brasileiro há muito tempo. Gente, não fui eu que me enganei não. Eu rebati o argumento do torcedor do Bahia que falou que o G12 não existia e que o Bahia já é G13 há muitos anos. Então quem se confundiu foi o torcedor do Bahia, que talvez quis falar Clube dos 13, que o Bahia fazia parte do Clube dos 13 e não G13. Uma coisa é o Clube dos 13, outra coisa é o G12 do futebol brasileiro ou G13, como disse aí o torcedor do Bahia. A postagem do torcedor do Bahia foi esta. G12? Uma pergunta. Sempre existiu o G13 e o Bahia faz parte. Já já vão criar G5. Só Jesus na causa. Primeiro, né, gente? O Clube dos 13 já acabou. Isso não existe mais o Clube dos 13, né? E G13 nunca existiu. Existe o G12, o popular G12 do futebol brasileiro, que a mídia do eixo gosta de falar que são, para eles, os 12 maiores clubes do Brasil, os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas e os 2 grandes do Rio Grande do Sul. O popular G12 do futebol brasileiro, ok? Agora, o Clube dos 13 é outra coisa. Inclusive, o Bahia foi um dos membros fundadores do Clube dos 13 em 1987. Se a gente for analisar de que o Bahia fazia parte do Clube dos 13, perfeito, é verdade. O Bahia foi um dos clubes membros fundadores do Clube dos 13 em 1987. Porém, o Clube dos 13 depois aderiu também o Santa Cruz, o Coritiba e mais para frente o Vitória, o Sport. Acabou sendo clube de muitos, mas tinha o rótulo ali de Clube dos 13. E sim, o Bahia foi um dos membros fundadores. Fundada em julho de 1987 para defender os interesses políticos e comerciais das maiores agremiações do futebol nacional, o Clube dos 13 assumiu a responsabilidade pela organização do campeonato daquele ano, campeonato brasileiro, né? Já que a CBF, até então presidida por Otávio Pinto Guimarães, passava por sérios problemas financeiros e administrativos. Surgiu assim a Copa União, disputada entre os times mais populares do país, o que diminuiu em tese os prejuízos dos anos anteriores. Os fundadores da associação foram Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Bahia, que representavam 95% dos torcedores brasileiros na época. A pedido da CBF, foram incluídos Santa Cruz, Goiás e Coritiba, sem critério técnico para a escolha. A ideia deu certo em termos de arrecadação, com grande média de público de 20.877 pagantes por jogo. Então, pessoal, uma coisa é o Clube dos 13. Outra coisa é o G12 do futebol brasileiro. Então, quem se confundiu não fui eu. Quem se confundiu foi o torcedor do Bahia. Eu rebati a ideia dele de falar que o G12 sempre existiu o G13. Não, G13 nunca existiu. Não existe isso de G13. Pode existir, hipoteticamente, um G16. Aí você pode incluir Bahia, Atlético Paranaense, Sport e Coritiba. Porque você pega o G12, os 12, entre aspas, maiores do Brasil, e inclui outros 4 grandes de outras regiões, né, que seria Atlético Paranaense e Coritiba do Paraná, Bahia da Bahia, Sport de Pernambuco, que seriam os outros 4 clubes grandes do Brasil, e aí você poderia formar o G16 do futebol brasileiro. Mas isso não existe, isso é coisa de cabeça. O que existe mesmo, segundo a mídia do Sudeste, é o G12. Como eu já falei, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, ok? Então, para que fique claro aí para você, torcedor do Bahia, não fui eu que me equivoquei. Eu respondi o argumento do amigo aí, torcedor do Bahia. Quem se equivocou foi ele. Agora, sim, em nenhum momento eu não reconheci que o Bahia não era do Clube dos 13. Vocês que se confundiram, dizendo que eu me enganei. Eu não me enganei nada. Eu sei que o Bahia fez parte do Clube dos 13 e que depois,
Não só o Bahia fez parte, como o Vitória fez parte, o Sport fez parte, a Portuguesa, o Guarani, vários outros clubes entraram no Clube dos 13. Isso foram passando os anos e os clubes foram sendo aderidos, né? Inclusive, como vocês viram aí, a pedido da CBF, para ficar 16 clubes, incluíram Santa Cruz, Coritiba, e foi Santa Cruz, Coritiba, enfim, agora já esqueci o outro. Tá demais a esclerose. Mas enfim, Santa Cruz, Coritiba e outro aí. Foram Goiás e o Goiás, Santa Cruz, Coritiba e o Goiás, para ficarem 16 clubes supostamente em um campeonato que era a Copa União. Agora vem o outro lado da conversa. Se por acaso existisse um G13 no futebol brasileiro, não seria o Bahia e nem seria o Sport que faria parte da 13ª posição. Não. É o Atlético Paranaense. Porque hoje, 2025, o Atlético Paranaense é maior do que o Bahia e é maior do que o Sport. Aliás, gente, vamos ser sinceros, o Atlético Paranaense é maior do que todos os clubes do Nordeste. Patrimônio, títulos, é isso que se faz um clube grande. Patrimônio e títulos. Talvez o Sport tenha um patrimônio pau a pau com o Atlético Paranaense, pode ser, porque o Sport tem um terreno muito grande na Ilha do Retiro, mas o Atlético tem um estádio de Copa do Mundo, teto, retrato e tudo mais, não se compara, além de que o Bahia não tem estádio. Então, gente, vamos ser sinceros, o Atlético Paranaense hoje, 2025, ele é maior do que o Bahia e do que o Sport. Ele possui mais torcedores do que Bahia e Sport? Não. O Bahia tem mais torcedores que o Sport tem mais torcedores que o Atlético Paranaense. Isso é uma verdade. Mas o Atlético Paranaense tem um estádio melhor do que a Ilha do Retiro e tem um estádio melhor do que a Fonte Nova. O estádio da Arena da Baixada é melhor do que a Fonte Nova. Por mais que a Fonte Nova seja nova e tudo mais, é um estádio melhor. A Arena da Baixada é melhor que a Fonte Nova. E a Fonte Nova não é do Bahia. É do governo do estado da Bahia. Como vocês estão vendo aí nesta informação. E vocês estão vendo que o estádio da Arena da Baixada, que é Liga Arena hoje, né? E o estádio da Fonte Nova, que é a Casa de Aposta Arena Fonte Nova, né? Você pode ver aí que qual é o clube que joga nos dois estádios. No estádio é o Atlético Paranaense, no outro é o Bahia. Mas quando você vê aí a parte proprietário, você está vendo que o Atlético Paranaense é dono do seu estádio e o estádio que o Bahia joga é do governo da Bahia. E agora vamos ver o perfil dos dois clubes no site Transfermarkt. Primeiro aí nas setas, vocês estão vendo que o elenco do Atlético Paranaense está valendo 38,30 milhões de euros e o elenco do Bahia está valendo 91,50 milhões. Nesse momento, o Bahia tem um elenco mais valioso, mas o Bahia está jogando Libertadores, o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão. Isso é um tema oscilante, isso oscila. Pode ser que no próximo ano, em 2026, o Atlético Paranaense tenha um time mais caro do que o Bahia. Isso é oscilante, isso não conta. O que conta é o que vocês estão vendo aí no retângulo. O Bahia tem apenas 2 títulos nacionais de primeira divisão e o Atlético Paranaense tem um campeonato brasileiro de primeira divisão, uma Copa do Brasil, 2 Copas sul-americanas, uma Copa Suruga, que eu nem contabilizo muito, e um título brasileiro da Série B. Portanto, não existe argumento. O Atlético Paranaense é um clube maior do que o Bahia, ok? Então, se existisse um G13, essa 13ª posição seria do Atlético Paranaense. Claro, tem muita coisa injusta, né? Tem gente que diz que o Botafogo é menor que o Atlético Paranaense, que o Bahia é maior que o Botafogo. Enfim, são opiniões. Mas vamos levar em consideração o G12 tradicional, os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. Se tivesse que entrar mais um time, seria o Atlético Paranaense. Se tivesse que entrar mais outro time, aí poderia ser o Bahia. Tá bem, tudo bem. E depois mais um, o Sport, aí o Coritiba e assim vai, ok? Mas neste momento, se existisse um G13, o 13º time seria Atlético Paranaense. E você, torcedor do Bahia, não é vergonha ser menor do que o Atlético Paranaense. Não é vergonha. Trabalha, ganha títulos, constrói teu próprio estádio e aparece. Simples. É simples. Agora, quem tem mais torcida? O Bahia. O Bahia tem mais torcida que o Atlético Paranaense. Mas quem ganhou mais títulos importantes? São 2 títulos de Sul-Americana, um título de Copa do Brasil e um título de Série A do Brasileiro. Eu não estou nem falando Série B, tá? Mas um título de Série A do Brasileiro. O Bahia tem 2 Série A's. Só. Ok? Então, vocês estão jogando agora Libertadores?
Ok? Tenta ser campeão da Libertadores. Sem falar também, viu, gente, que o Atlético Paranaense é vice da Libertadores. Já chegou 2 vezes à final da Libertadores e perdeu uma vez para o São Paulo e outra vez para o Flamengo. E o Bahia nem sequer passou perto de ser vice-campeão da Libertadores. Portanto, gente, calma. Vamos trabalhar, o Sport trabalha, a Bahia trabalha para tentar passar o Atlético Paranaense. Porque no passado, lá atrás, na década de 80 e 90, Sport e Bahia eram maiores do que o Atlético Paranaense. Mas hoje, não. Falar a verdade não custa nada, gente, mesmo que doa no coração, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!